A paz de Cristo a todos, a paz do Senhor. Quero trazer nesse vídeo uma mensagem sobre cristianismo equilibrado. E o texto base escolhido é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 17. Eu vou ler todo o texto na íntegra e depois nós entraremos nas explicações. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva é rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o Rei. O apóstolo Pedro brilhantemente escreveu essa epístola para os primeiros cristãos que estavam começando o período de perseguição. Esse é rapidamente o contexto histórico da época em que essa carta foi escrita, mas ela traz algumas lições muito preciosas para nós, que é o que nós vamos trazer hoje nessa mensagem de cristianismo equilibrado. Primeiro nós vamos nos atentar para esses 17 versículos, a questão de metáforas que ele usa e as implicações que cada metáfora traz para nós nos dias de hoje. Então, passando para a primeira metáfora que Pedro usa, ele usa a figura dos bebês. É certo, é sabido que nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós, quando fomos salvos e chamados, remidos, nós somos novas criaturas, então nós somos como bebês. E bebês, eles precisam se alimentar, eles precisam ter um crescimento. Um bebê, ele não sabe muito o que está fazendo e ele precisa de orientação. Quanto ao que tem que fazer, precisa de alguém que guie, que o oriente, que o alimente, que o sustente, que o guarde, que o proteja, que o ensine, até que ele esteja apto a andar sozinho, comer sozinho, fazer as suas coisas todo sozinho. Sendo assim, tal como para uma criança o segredo do crescimento saudável, correto, pleno, é a regularidade, é a constância de uma alimentação, de uma dieta correta,
A alimentação diária e disciplinada é a principal condição para o nosso crescimento espiritual também. Então nós somos chamados para sermos como crianças, nos alimentando corretamente, tendo uma disciplina constante na questão do fazer o que é correto. Saindo um pouco do mundo da biologia, Pedro ele passa a analisar a arquitetura, a construção, e ele vai e usa a figura de pedras. Nós somos como pedras, em que cada um de nós constituímos uma parte desse edifício chamado corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Então nós como pedras, nós somos chamados para fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. Dessa forma, nós não podemos viver sem outras pessoas. Você imagina que uma construção ela precisa de uma argamassa, alguma coisa que ligue, um cimento que junte as pedras e faça então aquela construção ter a imagem que ela está destinada a ter. Nós somos chamados para sermos igreja do Deus vivo. Então nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da argamassa do cimento do Espírito Santo para que nós estejamos unidos em um só propósito. Essa é a segunda figura de linguagem, a segunda metáfora que Pedro usa para falar do cristianismo. Imaginando agora a terceira metáfora que ele usa, sacerdotes. Quando ele fala de sacerdotes, sacerdócio era uma coisa que no antigo Israel era comum, mas era só para um determinado tipo de povo, era só para os descendentes de Levi. Porém, em Êxodo 19, 5 e 6, ele fala que nós somos sacerdócio de Deus também. Quando Pedro fala de sacerdote, o sacerdote ele tem a função de entregar ofertas e sacrifício, em outra palavra, adorar. A função do sacerdote seria a de adoração, a de levar as ofertas do povo para Deus. Então nós também temos acesso a esse tipo de sacerdócio, nós também temos acesso à mesma adoração, até porque nós temos acesso direto ao Pai desde quando o véu do templo foi rasgado e o sacerdócio deixou de ser apenas uma coisa da tribo de Levi e passou a ser para todos os que adoram e seguem o nome de Jesus. Continuando no nosso entendimento, povo de Deus. Quando ele fala povo de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E nós, como um povo totalmente separado dos outros, nós somos chamados para darmos testemunho daquele a quem nós pertencemos. Isso implica um pouco de trabalho, isso denota um pouco de ação. Nós temos que fazer e sermos parecidos com aquele a qual Deus nos chamou. Deus nos escolheu, não por favoritismo, mas para que nós sejamos suas testemunhas. E muito mais do que isso também para declarar as virtudes, as excelências, as coisas gloriosas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E continuando aqui, nós somos também chamados como estrangeiros. Estrangeiros, nós estamos dentro de um povo, mas nós não pertencemos a esse povo. Nós temos uma cidadania celestial, mas mesmo assim, nós estamos aqui nessa terra e nós devemos proclamar de quem nós somos e qual é a terra que nós somos e andar de acordo com as regras da terra a qual nós pertencemos de fato. Na figura de servos, conscientes de Deus como somos, nós somos chamados a dar testemunho daquilo que nós pertencemos e cremos. Nós não devemos abusar da liberdade, mas nós devemos fazer com que as pessoas olhem e digam que nós somos diferentes, que nós pertencemos a alguém. E é servindo aonde nós estivermos que nós demonstramos isso, submetendo-nos à autoridade, silenciando as críticas, fazendo bem e respeitando a todos, mas mesmo assim, ainda pertencemos aos céus, ainda somos estrangeiros e exilados na terra, e ainda somos peregrinos voltando para o lar, para Deus. Devemos nos abster de tudo que venha a ser um atraso ao nosso progresso e viver uma vida irrepreensível, nos preparando para nos encontrarmos com Deus. Agora vamos partir para o fato do equilíbrio, o cristianismo equilibrado. Como nós atingimos um cristianismo equilibrado segundo esse texto? Primeiro, como bebês, como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer como pedras vivas que nós somos chamados à comunhão. Como sacerdotes do Deus vivo,
somos chamados à adoração. Como um povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, somos chamados ao testemunho. E como estrangeiros que somos, estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. E como servos de Deus, tal qual Ele nos chama, nós somos chamados à cidadania, a obedecer às nossas autoridades e tudo mais. Essas 6 características, elas podem ser divididas em 3 pares. Os 3 pares são: como bebês, nós somos chamados ao discipulado individual. E como pedras, nós somos chamados à comunhão corporativa. Como sacerdotes, somos chamados a adorar. E como povo de Deus, somos chamados a trabalhar. Como estrangeiros, somos chamados à peregrinação. E como servos, somos chamados à cidadania. Então, nós encontramos aqui um cristianismo bem equilibrado para que nós possamos viver os nossos dias e que Deus venha abençoar a todos os nossos dias, as nossas causas, os nossos feitos, as pessoas que estão ao nosso redor e a toda a nossa família. Que Deus em Cristo continue o abençoando em nome de Jesus. Amém.